Ok, bem-vindos ao videocast do programa Urbanidades. Vocês tiveram um programa diferente que, de certa forma, remonta a um que gravamos há alguns meses com a professora Frignani. Eu tenho aqui comigo hoje, para este bate-papo de 10 minutos e uma câmera só, como vocês vão perceber, o Dr. Marcelo Nalesso Salmaço, que não é da cidade de Santos, ele é de Tatuí, e ele é juiz de direito da Vara do Juizado Especial Civil e Criminal da Infância e da Juventude. Ele é coordenador também do Núcleo de Justiça Restaurativa da Comarca de Tatuí e membro da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eu te dei um crédito enorme aqui, quase não vamos ter tempo nesse nosso bate-papo. Marcelo, obrigado por atender esse chamado nosso de fazer uma fala aqui que complementa o discurso do programa. Eu queria que você, primeiro, me dissesse a tua visão do que tem sido este Congresso Internacional, os 10 anos da Carta de Araçatuba, não é isso? Uhum. E, bom, começa daí, vai. César, em primeiro lugar, eu é quem agradeço esse espaço aqui que está sendo dado para falar de um tema tão importante, né, que é a minha missão de vida, a justiça restaurativa. E esse congresso, ele vem marcando os 10 anos da justiça restaurativa no Brasil. Nós, desde a Carta de Araçatuba, que foi elaborada em 2005, nós temos a implementação e a expansão da justiça restaurativa aqui no Brasil, um projeto que vem contando com grande sucesso, não só em termos de resolução de conflitos, mas em termos de transformação social, para que a sociedade entenda quais são os mecanismos que operam a violência na sociedade, de forma a desarmar essas molas propulsoras, toda essa violência que perpassa pela nossa convivência e transformar a sociedade de forma que nós adotemos uma nova forma de convivência mais justa e mais humana para todos. E esse seminário... Que é essa cultura da paz, né? Que é a cultura da paz, exatamente. E esse seminário, ele vem trazendo essas ideias, ele vem disseminando essas ideias. Esse seminário, ele traz experiências internacionais, mostrando que a justiça restaurativa ela não está só no Brasil, mas ela está em tantos outros países. Por exemplo, aqui nós temos norte-americanos trazendo a experiência especificamente de Chicago, também uma italiana que traz a experiência da Itália e do Equador, da Universidade de Quito, na qual ela desenvolve a justiça restaurativa. E também nós temos as experiências que vêm sendo desenvolvidas no estado de São Paulo, marcando esses 10 anos de justiça restaurativa, mostrando esses polos irradiadores de justiça restaurativa que estão desenvolvendo um excelente trabalho, cada um dentro do seu contexto, cada um dentro das suas peculiaridades, mas realmente algo revolucionário e transformador. Como é que entra? Eu tenho duas perguntas, mas eu vou me colocar na primeira. Uhum. Tatuí. Coloca Tatuí no mapa. Tatuí é uma cidade que fica a 130 quilômetros da capital de São Paulo, pela rodovia Castelo Branco, passando Sorocaba e 65 quilômetros depois vem Tatuí. Então, geograficamente já achei. E politicamente com relação à justiça restaurativa, como é que ela se coloca? Por que Tatuí é relevante? Bom, Tatuí vem sendo um dos primeiros polos irradiadores do estado de São Paulo, da justiça restaurativa. Nós implementamos o polo irradiador lá em Tatuí em 2003. E apesar desse pouco espaço de tempo, nós já conseguimos conquistas muito relevantes. Em Tatuí, nós temos um núcleo de trabalho da Justiça Restaurativa, que é interdisciplinar, que conta com assistentes sociais do fórum, um juiz, promotor, um advogado, conta também com professores da FATEC, professores da rede pública, estadual e municipal, pessoas ligadas à saúde, no qual nós deliberamos se as situações as situações que nos chegam, se elas serão trabalhadas por meio da justiça restaurativa ou não. E por outro lado, nós temos também ali um grupo gestor interinstitucional formado por representações das secretarias municipais, da educação estadual, Conselho Tutelar, Polícia Civil e Militar, Guarda Civil Municipal e tantas outras entidades que trabalham com a juventude e com suas famílias, de forma a pensar em políticas públicas para dar suporte a esse trabalho de base da justiça restaurativa e também para pensar quais são as lacunas sociais que acabam empurrando tantos jovens para o caminho da transgressão e da violência. Tá, eu tenho uma... Bom, essa vai me gerar uma subpergunta, que é o seguinte, nesse tempo, que já é um tempo relativamente grande, né? Você vê uma evolução rumo a essa cultura de paz na tua região?
E já existem estudos de caso, histórias de sucesso que você tem trazido para o Congresso aqui? Sim, nós temos situações bastante significativas. Né? Dentre tantas ações que nós desenvolvemos em Tatuí, né, de aproximação com as escolas, né, trabalhos com os próprios conflitos dos processos, tanto da infância e da juventude quanto do juizado especial criminal, né, esse trabalho também, que é um trabalho em âmbito social, né, de entendimento das lacunas sociais que levam os jovens à transgressão e à violência, nós fizemos uma ação específica com aqueles garotos que foram pegos pichando de uma forma ilegal, né? Foi um momento que nós tivemos um problema na cidade e aí também houve uma série de apreensões e prisões. Né? Esses garotos eles chegaram tanto menores de 18 anos quanto maiores de 18 anos e nós entendemos por bem trabalhar isso por meio da justiça restaurativa. Né? E aí o entendimento da justiça restaurativa é que se o garoto ele fez algo de errado, ele tem responsabilidade por isso, ele tem responsabilidade, mas responsabilidade é diferente de culpa. Então responsabilidade é olhar para o seu erro, compreender que houve um erro e, a partir dessa compreensão, reparar o dano que foi causado tanto a uma vítima quanto para a comunidade, porque todo ato de violência e transgressão ele causa um dano na comunidade, e reparar o dano para si próprio, assumindo um novo caminho. Né? Mas, por outro lado, nós entendemos que se esse jovem fez isso e tem responsabilidade, ele não fez isso sozinho. Né? Existe uma série de omissões da família, da comunidade, do poder público que acabaram levando ele aqui. E um contexto onde ele está inserido que acabou incitando ou propiciando a possibilidade da transgressão. Né? Exatamente. E aí um desses garotos, né, em um determinado processo circular, que é a técnica da justiça restaurativa para trabalhar o conflito, esse garoto, depois de se colocar à frente do seu erro, de entender o que a comunidade pensava sobre aquilo que ele fez, né, e de também falar sobre a sua história de vida, né, e poder expor quais foram os caminhos, né, que o levaram àquela escolha, ele disse, tudo bem, eu entendi. Eu expressei a minha arte de uma maneira errada. Eu não quero mais fazer assim. Então me ajudem a fazer isso de uma forma correta. Uhum. E foi nesse momento que a comunidade entendeu a sua parcela de responsabilidade, porque compreendeu que até então não havia um espaço no município para que aqueles garotos pudessem fazer grafite. E serem aceitos. Né? Inclusive isso, né? Porque havia toda uma estigmatização, uma marginalização daquele tipo de arte. Sim. Então as ações, dentre tantas outras, mas as ações que saíram desse processo circular foram que esse garoto mapearia pontos da cidade em que se pudesse fazer o grafite. Ele fez isso, apresentou para o Conselho de Cultura. O Conselho de Cultura deu início, né, juntamente com a Justiça, a um projeto de pontos de grafite na cidade. Esse garoto passou a dar oficinas de grafite para outros jovens. Né, se tornou um protagonista social, né, começou a ter reconhecimento não pelo que ele fazia de errado, mas pelo que ele começou a fazer de bem. Né? E por outro lado, nós também agendamos uma reunião na Câmara dos Vereadores em que os garotos eles foram expor a cultura hip hop, de forma a desconstruir essa ideia de marginalização dessa cultura. Né? E tudo isso trouxe uma ressignificação dessa cultura hip hop, de forma que hoje tantos outros garotos eles não vão atrás da pichação, mas vão atrás das batalhas de rap que acontecem em algumas praças do município de uma forma completamente legal, de uma forma completamente lícita. E a própria relação desse jovem com o ambiente urbano que ele circula ficou mais tranquila, né? A própria sociedade acabou acolhendo ou vendo como uma pessoa que tem um viés cultural e não destrutivo, transgressor. Muito bom. Para acabar, porque o nosso take era de 10 minutos, eu acho que já estouramos, como é que você vê, se bem que parece uma pergunta já pronta, né? A questão da redução da maioridade penal em face de um esforço tão grande de fugir do litígio, de trazer esse garoto que porventura saia do rumo logo no início, antes de chegar à maioridade já para o caminho. Uhum. Eu vejo a redução da maioridade penal como um grande erro, um erro que vai trazer danos muito sérios no futuro. A primeira questão que eu coloco é: a prisão está resolvendo a questão da criminalidade com relação aos adultos? E eu digo que não. Hoje nós temos mais de 600 mil presos, o Brasil está em 4º lugar no ranking mundial de aprisionamentos, com índices de reincidência de 60% a 70%. A mostrar que a prisão não resolve para o adulto e também não vai resolver para o jovem.
né? Então nós precisamos encontrar novas formas, né? Porque como diria Albert Einstein, beira a insanidade nós fazermos as mesmas coisas todos os dias e esperarmos resultados diferentes. Tá. Então chega a hora de nós buscarmos nossos novos caminhos, de nós entendermos, né, que não basta simplesmente nós nos colocarmos na nossa zona de conforto e apontarmos para o outro e dizermos, ele é o culpado, vamos exterminá-lo, vamos colocá-lo numa cadeia, vamos mandá-lo para outro planeta. Né? Sendo que, para tudo isso, nós também temos responsabilidade. Porque quem construiu essa sociedade, uma sociedade que é individualista, utilitarista, consumista e excludente, não foram os jovens, fomos nós adultos. Sim. E agora queremos que eles se entrem nessa camisa de força, ou se não se adequarem, eles serão tirados da sociedade. Não é por aí, né? Não é. E a justiça restaurativa busca isso, construir esse poder com o outro. Nós construirmos uma sociedade em que todos, jovens, adultos e todos, se sintam corresponsáveis igualmente pela construção de um mundo mais justo e mais humano, que é isso que nós queremos. Marcelo, muito obrigado. Eu é que agradeço. É isso, pessoal. Até mais.